Olá, amigos da Sociedade Espírita Círculo da Luz. Hoje, então, vamos fazer o resumo do capítulo 5 do lindo livro Paulo e Estevão, capítulo chamado A Pregação de Estevão. No capítulo anterior, Saulo e o seu amigo Sadoc combinam de visitar a igreja fundada pelos homens do caminho, discípulos do Cristo, especialmente para assistirem e julgarem a pregação de Estevão. Assim, Saulo e Sadoc entram na igreja humilde de Jerusalém, lotada de miseráveis. Tiago, Pedro e João surpreenderam-se com a presença de Saulo. Os galileus ofereceram-lhe o banco mais confortável. Ele aceitou com um sorriso irônico. Em seguida, um jovem adentrou no recinto. "Estevão, é Estevão!" disseram todos. O moço, magro e pálido, orou em voz alta, suplicando a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo, como fosse um papiro, e leu uma passagem do Evangelho de Mateus. "Mas, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus." Inspirado, Estevão prosseguiu: "Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos, em face da lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor e o Cristo é o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei éramos servos e com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo." Estevão estava então profundamente inspirado, falando do Evangelho do Cristo, que ele não conhecera pessoalmente. Mas Saulo ficou admirado com a bela palestra, porém, verificou o perigo para o judaísmo dominante. Levantou-se e disse, quase colérico: "Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés na própria Jerusalém? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro?" Mas Estevão respondeu com brandura: "Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo." A resposta de Estevão desconcertou Saulo, que, enérgico e ruborizado, disse: "O que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo?" Estevão diz então: "Amigo, o Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a beleza da vida. A sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. Por essa razão, ele ainda não foi compreendido. Acaso poderíamos aguardar um Salvador que empunhasse o cetro do mundo, disputando com os príncipes os seus triunfos sangrentos?" Saulo iria revidá-lo quando Estevão continuou: "E agora, irmãos, peço licença para concluir as minhas palavras, e que a bênção do Cristo esteja com todos vós." Saulo então disse, enraivecido: "Exijo a continuação do debate, pois eu não terminei o que eu preciso dizer." Mas Estevão replicou: "Lamento, mas não poderei discutir." Saulo então brada: "Minha autoridade foi insultada neste recinto de miséria e de ignorância. Recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir."
Amigo, disse Estevão, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço os poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. No dia seguinte, Saulo contou o ocorrido para Abigail, que era irmã de Estevão. Ah, disse ela, se Gesiel estivesse conosco, Gesiel era o nome de Estevão anterior, ele seria o teu braço forte na exposição dos conhecimentos sagrados. Saulo, então, prosseguindo seu plano, denunciou Estevão ao Sinédrio, sem saber que se tratava do irmão da sua amada Abigail. E essa notícia da denúncia estourou na Igreja do Caminho, produzindo os efeitos dolorosos. Porém, Estevão, com Simão Pedro e João, mantinha-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente àquela acusação. E, cheio de esperança, rogava a Jesus que não o desamparasse, de maneira a testemunhar perante o Sinédrio a riqueza da sua fé evangélica.